Olá, queridas irmãs, estimados irmãos, aqui estamos uma vez mais, pela graça de Deus, já no fim de mais um trimestre. Até aqui nos tem ajudado o Senhor e realmente estamos gratos porque têm sido maravilhosos os ensinamentos que temos encontrado na sua palavra e particularmente neste livro de Josué, que nos acompanhou ao longo destes meses e que realmente tem sido uma grande bênção. Nós saudamos todos vós, aqueles que nos vão escrevendo, outros que nos vão contactando, outros que vamos encontrando por aí, que o Senhor continue a abençoar todos nós. Obrigada pelo vosso carinho, obrigada pelo vosso incentivo e com certeza nós agradecemos a Deus que possamos ser usados por Ele para verdadeiramente a sua palavra ser espalhada e ser mais conhecida e possamos ter então esta oportunidade de conhecer as coisas que são de Deus e que são da eternidade. Saudamos todos vós, marido, cá estamos uma vez mais, pela graça de Deus, e vamos iniciar então o nosso estudo com uma oração. Eu posso fazer então esta primeira oração e depois no fim tu terminarás. Vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, o nosso coração está profundamente grato por toda a bondade que tu tens para connosco e o cuidado que tu revelas para com cada um de nós, Senhor. Obrigada porque a nossa vida não teria sentido se não fosse o conhecimento desta palavra, Senhor. A Bíblia Sagrada que insere nela tantos ensinamentos, tantas revelações que, sem dúvida, Senhor, nos posicionam neste mundo, sabendo então de onde é que vimos, porque é que aqui estamos e para onde vamos, Senhor. Obrigada porque estes ensinamentos ao longo deste trimestre têm sido tão abençoados para cada um de nós. Obrigada por todos os amigos, irmãos e irmãs que nos acompanharam em mais um trimestre e pedimos-te, Senhor, que uma vez mais, nesta última lição deste trimestre, tu nos possas inspirar e abençoar. Que verdadeiramente os teus ensinos sejam algo que impressiona a nossa mente, impressiona o nosso desejo, o nosso efetuar, para, como tu dizes, Senhor, ser o resultado do teu Santo Espírito em nós, a poder fazer as coisas que são do alto, Senhor. Obrigada por esta oportunidade que me dás a mim e ao meu marido de podermos aqui estar uma vez mais, que nos inspires, que nos abençoes e que verdadeiramente toda a palavra possa ser uma bênção para todos os queridos que nos vão escutar. Fica connosco, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, cá estamos, lição número 13, a última deste trimestre, e com certeza vamos abordar aquele que é um dos versículos mais conhecidos do livro de Josué, que é, no fundo, este ancião, não é? Este idoso, este querido que chega ao fim da sua vida. E sabes, marido, eu estava a pensar, Josué, no fim da sua vida, não está interessado em heranças terrenas, não está a guardar no seu coração hostilidades, ressentimentos, tristezas daquilo que o outro fez, ou o outro fez, ou o que eu quero, o que eu ambiciono de forma terrestre, porque às vezes na idade avançada o inimigo tenta-nos com muitas coisas que não são as coisas do alto. E Josué aqui na sua idade avançada, ele não está a criticar, ele não está-se a lamentar, ele não está a dizer, ó Senhor, mas que vida dolorosa que eu tive, porque seguramente não foi fácil. Houveram muitos momentos em que este líder teve seguramente que o fazer o percurso de joelhos, como costumamos dizer, mas no fim da sua vida, marido, Josué está aqui como aquela oração da súplica do ancião que encontramos no Salmo 71, em que diz, Senhor, ajuda-me ainda na minha velhice para que eu possa contar às gerações vindouras o teu poder e a tua graça. E aqui está Josué no fim da sua vida, interessado acima de tudo à mesma fidelidade, à mesma obediência, para que este povo realmente, e as últimas palavras que ele deixa, é recordar essa aliança de fidelidade e de obediência ao Senhor. Eu acho que isto é algo de maravilhoso, podermos viver até o último dia da nossa vida apenas com esta prioridade, que é servir o Senhor. Eu acho isto algo maravilhoso. Marido, para ti, palavras introdutórias. Olha, vai ser um bocadinho difícil eu resumir tudo aquilo que tenho na minha Pois. Vais falando ao longo da lição depois. É isso, mas com palavras introdutórias eu diria que de tudo aquilo que Josué viveu, e como disseste, e foram muitas coisas, sem dúvida,
Josué agora no final da sua vida, ele está focado naquilo que ele tem plenamente consciência que é o essencial. E o essencial é a nossa ligação verídica, não apenas de boca, mas na realidade com o nosso Deus. E ele sabe que se o povo mantiver essa ligação com o Senhor, eu digo bem, mantiver porque no momento da vida de Josué o povo estava bem. Enfim, quando eu digo bem estou a falar no geral, não é? E poderia haver um ou outro problema aqui e ali, mas no geral o povo estava bem. E não apenas estava na vida de Josué, mas como vimos, e iremos focar isso, numa geração pelo menos a seguir à morte de Josué, o povo ainda esteve bem, depois é que começou a degenerar. Portanto, Josué tem plena consciência que o sucesso do povo de Deus não depende do povo, depende, ou melhor, depende do Senhor, mas depende de uma escolha que o povo tem que fazer, e essa escolha é estar com o Senhor. E queridos, deixem-me dizer-vos isto já como aplicação para os nossos dias. Todos nós já tivemos o nosso percurso e continuamos a ter o nosso percurso espiritual. Já certamente descobrimos muitas verdades bíblicas, verdades essas que têm enchido o nosso coração de alegria, de felicidade, de regozijo, mas eu regozijo-me porque cada vez mais eu noto que o tom, por exemplo, das mensagens da escola sabatina, a perspectiva pela qual as verdades bíblicas são analisadas é a perspectiva de que tem que haver uma comunhão com o Senhor. Porque essa foi e continua a ser a base do nosso sucesso, individualmente e como povo. É a nossa ligação com Deus. E nesta ligação com Deus está tudo dito. Porque se nós andarmos com o Senhor, Ele terá toda a legitimidade para nos abençoar, para nos guiar, para nos dirigir e nos fazer vitoriosos. E é desejo de Deus que nós sejamos vitoriosos. Reparem, Deus nunca quer o nosso insucesso, nunca mesmo. Deus quer o nosso sucesso, e o maior sucesso que o Senhor deseja para nós é que alcancemos a vida eterna. Que maior sucesso pode haver se não esse? Ok? Então, nós não seremos vencedores por fazermos um grande esforço, nós em fazer o bem, em fazer aquilo que é correto, em estarmos de acordo com a vontade de Deus. Não, nós seremos vitoriosos se conseguirmos de forma sistemática e habitual termos uma comunhão com Deus, e é o Senhor em nós é que nos vai dar essa vitória. Eu diria que este é o resumo de toda a lição, é a chave de ouro com que nós podemos e devemos terminar o estudo deste livro de Josué, e isso tudo depende de uma escolha, e por isso o título desta lição, escolha, e escolha hoje, não amanhã, mas hoje. Então, queridos, que nós possamos, nós que já tomamos a decisão há mais tempo de escolher o Senhor como nosso Salvador, nós possamos sempre, cada dia, atualizar essa mesma escolha, porque nós precisamos de atualizar. Não basta termos um dia escolhido que Jesus fosse o nosso Salvador, nós temos que atualizar isso. Nós já lá vamos aprofundar um bocadinho esse versículo que fala exatamente desta proposta e deste convite que Josué faz ao povo. Eu gostava de retomar o pensamento do autor quando ele fala sobre a importância da aliança de Deus para com o seu povo, neste versículo 13 do capítulo 24 de Josué, antes de irmos depois ao 14, o 15 e por aí adiante. Esta aliança, sem dúvida, que Deus havia feito com o seu povo, Josué está a lembrar que no fundo, o povo era alvo da graça de Deus e da bondade do Senhor, ou seja, tudo aquilo que eles haviam conquistado e o momento em que haviam chegado naquela altura, portanto, quase da morte de Josué, tinha sido pela bondade de Deus. E repara, no versículo 13 do capítulo 24 de Josué diz: dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. E reparem, a bondade do Senhor é tão extraordinária que Ele tem uma mesa preparada diante de nós, já com todas as bênçãos. E o Senhor aqui, Josué, ao lembrar essa aliança, era como se o Josué estivesse a dizer: tudo aquilo que nós usufruímos no momento presente é porque o Senhor tem ido adiante de nós. Não somos nós, como tu dizias e muito bem, pela nossa força, pela nossa própria sabedoria, pela nossa dedicação apenas e só. É verdade que isso tem que haver, é verdade que temos que colaborar com Deus,
e daí a questão da palavra tal escolha, e que daqui a pouquinho vamos desenvolver mais um bocadinho, mas a razão da nossa vida e das bênçãos que temos na nossa vida, queridos, não nos iludamos. Mesmo o trabalho que nós temos, aquilo que adquirimos do trabalho, como diz o Senhor, não é a força do nosso braço. Portanto, é a bênção, é a graça do Senhor na nossa vida, que nos tem ajudado, que nos tem abençoado, que tem trazido sobre a nossa vida bênção após bênção diária. E aqui está Josué idoso diante daquele povo, o seu coração está contrito, apenas e só para que eles não se esqueçam que tudo aquilo que eles têm de bênção na sua vida, realmente é o Senhor que lhes tem concedido. Agora, se quiseres ir ao versículo 14, marido, continuar, ou se quiseres explanar alguma coisa, fica à vontade. Eu gostaria de referir, porque eu creio que aquilo que o autor, o nosso irmão aqui, colocou na lição de sábado, resume bem todo o capítulo 24, e ele resume aqui em 7 pontos. Sim. O primeiro ponto é que, aliás, ele antes diz que, portanto, este pacto faz lembrar, digamos, os antigos tratados de suzerania do Próximo Oriente, não é? E então há uma primeira etapa neste capítulo 24, que é um preâmbulo em que o suzerano, o iniciador do tratado, é identificado, e esse suzerano obviamente é Deus, não é? Segundo, há um prólogo histórico que descreve a relação entre o suzerano e o vassalo, e aqui Josué faz uma recapitulação dos grandes feitos que houve no passado, e isto não é por acaso, queridos amigos, porque quando nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor, é muito bom e útil, eu diria mesmo, é necessário que nós façamos, portanto, uma revisão daquilo que o Senhor já fez por nós no passado. E reparem que aqui Josué, ele vai começar lá com Abraão, quando Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus. É a lição de domingo, vocês estavam lá. Isso. E depois, o ponto 3, portanto, é que há as estipulações do pacto que pedem ao vassalo que manifeste total lealdade ao suzerano com base em e motivado por gratidão. Quarto ponto, também manifestado, e depois iremos chamar a atenção para esses textos. As bênçãos pela obediência e as maldições pela quebra da aliança. Quinto ponto, as testemunhas do juramento do vassalo, que iremos ver foi o próprio povo em si. Depois, o depósito do documento para leitura futura, para não ser esquecido. E, finalmente, como sétimo ponto, a ratificação do concerto. Então, estas 7 características eram, repito, características dos antigos tratados de suzerania do Próximo Oriente. E nós vemos aqui estes elementos neste capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Josué e que nós iremos, portanto, agora analisar em detalhe. E é exatamente por isso que na lição do domingo, quando diz vocês estavam lá, mas nós sabemos que a maior parte deste povo não tinha estado lá, não é? Portanto, nas primeiras experiências que os seus pais haviam vivido. Mas é o recordar destas heranças espirituais que nós arranjamos, ou seja, a força, o alento, de recordar o que Deus tem feito pelo seu povo, não só pela nossa própria vida pessoal, mas pela história, por exemplo, da nossa família, a história da nossa igreja. Ou seja, nós encontramos, quando começamos a pensar a forma como Deus nos tem conduzido no passado, é como Ellen White diz, não temos nada então a temer quanto ao futuro, porque o mesmo Deus que esteve lá no passado com os nossos pais, os nossos avós, os nossos queridos, os antepassados, é o mesmo Deus que continua a dirigir este povo, que somos nós, que serão os nossos filhos, não é? E esta aliança, que há pouquinho eu falava da questão do versículo 13, está exatamente sublinhada com todas estas palavras em que Deus é o principal sujeito. Porquê? Eu dei, eu tomei, eu enviei, eu feri, eu fiz, eu vos dei, eu livrei-vos, e cá está. Porquê que nós temos razão de ter alento e coragem? Porque não estamos focados na nossa força, porque se tivéssemos nós desanimaríamos, porque hoje a gente está para cima, amanhã pode estar para baixo. Mas a razão do nosso alento e da nossa força é porque é Deus o nosso comandante, é Deus o Senhor, o Deus poderoso que comanda e que dirige este povo. Então não temos nada a temer e temos com certeza tudo a viver animados, não é? E entusiasmados na graça e no poder do Senhor. Agora, não deixa de ser interessante que aqui no início do capítulo 24 e no versículo 1 diz assim: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel aonde?
Isso. Em Siquém. Uhum. Ora, o autor, e bem, chama aqui a atenção para o facto de que Siquém foi o lugar onde Abraão construiu um altar ao chegar à terra. Qual terra? A terra para a qual o Senhor o enviou, porque, reparem, eu gosto muito, eu gosto sempre de recordar, porque para mim isso digamos, é um monumento histórico à fé de Abraão. Quando o apóstolo Paulo, em Hebreus 11, fala de Abraão, diz isto, e eu vou recordar, portanto, em Hebreus no capítulo 11, e no versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Portanto, repito, isto é Hebreus 11, 8. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando da experiência de Abraão, diz que Abraão, ao ser chamado por Deus, e esse chamado vem em Gênesis 12, 1 a 3, Abraão saiu sem saber para onde ia. Olha, irmãos, se calhar muitas vezes nós falamos isto e não paramos para pensar um bocadinho. O que é que... Responda honestamente, responda isto, pense, medite nisto. O que é que sentiria se Deus hoje claramente lhe revelasse que deveria sair do seu sítio que era onde tinha a sua família, o seu conforto, e pudesse ir para um sítio que não sabe para onde é que vai? Já é um desafio quando nós sabemos para onde vamos, enfim, minimamente, não é? Agora, quando se vai para um sítio de que não se sabe nada, e eu até gosto de pôr as coisas nestes termos, imaginem Abraão a ir falar com a sua esposa, com Sara, e a dizer: olha, Sara, temos que preparar as malas, vamos embalar tudo, nós vamos embora, vamos sair daqui. E ela dizer: e marido, vamos para onde? E ele respondeu certamente: olha, mulher, não sei, mas embala as coisas. Uau! Tem fé ele e tem fé ela. Tem fé ela. Exatamente. Se Sara não tivesse fé, ela não alinhava. Claro. Ela não acompanharia o marido, não é? E portanto, isto não, eu digo precisamente isto não apenas revelou a grande fé de Abraão, mas também revelou a grande fé de Sara. Ou seja, Abraão e Sara eram um casal de fé. Não era apenas Abraão, era também a sua esposa, Sara. Eram um casal de fé. Eram um casal, um homem e uma mulher de Deus. E acreditar pela fé em Deus é obedecer, mesmo quando nós não sabemos qual vai ser o resultado. Amigos, isto é fé. Isto é fé. É Deus dizer: vai por este caminho. Eu não sei o que é que aquele caminho vai trazer. Eu não sei qual vai ser o resultado. Mas Deus disse, então eu faço. E queridos, quantos desafios... Agora façam um bocadinho o vosso histórico pessoal. Quantos desafios não tivestes quando um dia, depois de receberes a palavra da verdade, tiveste que tomar decisões em função dessa mesma verdade que recebestes? Por exemplo, de quereres guardar o mandamento do Senhor, o Santo Sábado, do quarto mandamento. Quantos desafios! De eventualmente ter que deixar o trabalho, ou de ter problemas no trabalho com o patrão, com colegas, com a própria família, que não compreendia a razão porque estavas a tomar essa decisão louca entre aspas, mas na perspectiva das outras pessoas que não percebem ainda as coisas espirituais, é uma loucura autêntica, não é? Assim como era uma loucura Abraão deixar a sua terra, não é? E já que eu referi no passado e vou referir novamente, há escavações arqueológicas que mostram que Ur dos Caldeus era na altura uma cidade já muito desenvolvida para o seu tempo, até inclusivamente eles descobriram uma rede de esgotos, imaginem. Portanto, estamos a falar de uma terra há 2000 anos antes de Cristo, ou seja, há 4000 anos atrás. Então, reparem, era uma cidade que tinha todo o conforto. E quando Abraão saiu dessa cidade, nunca mais viveu em cidade, viveu sempre em tendas. Porquê? Porque era um peregrino, era um errante, andava para um lado e andava para o outro. Amigos, deixar uma vida confortável para ir para algo que não é aparentemente seguro, onde é que está a única segurança? Está num assim diz o Senhor. Quando Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão apenas pensou: se Deus disse, então é porque há segurança em ir por esse caminho. E isto é ter fé, queridos. Isto é ter fé. Então, quando agora Josué está a rever isto, ele começa precisamente por este ponto. E já agora, deixem-me aqui dizer-vos, e eu gosto muito deste versículo 2, e vou ler ainda o resto do versículo 1, diz: e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, ou seja, todos os líderes do povo de Israel de então, e eles se apresentaram diante de Deus,
Não foi diante de Josué, diz diante de Deus, porque realmente era uma congregação para se apresentarem diante de Deus. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, e aqui começa, digamos, o seu relato daquilo que Deus tinha feito no passado. Assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Que rio era este? Era o rio Eufrates. Aliás, outra versão fala mesmo do rio Eufrates. Habitaram vossos pais. Quem eram vossos pais? Tera, pai de Abraão e pai de Nacor. Quem era Tera? Se forem à última parte do capítulo 11 de Gênesis, irão ver que Tera era um descendente direto de Sem, que era filho de Noé. E é essa descendência de Noé pelo seu filho Sem, a esses povos que derivam de Sem, são chamados os povos semitas. Semitas que vêm de Sem. Então, vai ser a partir de Tera, que é, digamos, eu diria que é a penúltima etapa dessa descendência dos semitas, porque vai ser o pai de Abraão, que o Senhor agora então vai retirar da terra Abraão, vai conduzi-lo para uma nova terra, e repara, porquê? Porque diz aqui, e serviram a outros deuses. Ou seja, a descendência de Sem, que era a única dos filhos de Noé que estava a seguir os caminhos do Senhor, agora também estavam a corromper-se. E a corromper-se por causa de quê? Por causa da idolatria, porque diz aqui, serviram a outros deuses. Então, o Senhor agora olha para os descendentes de Sem e vê que há um remanescente fiel que, se for retirado do seu ambiente, da sua família, vai certamente temer o Senhor. E o que é que o Senhor então faz? Diz a Abraão, faz-lhe um chamado para que ele saia da sua terra, da sua parentela, porque Deus sabe certamente que se Abraão lá continuasse, provavelmente, ou com grande probabilidade, Abraão acabaria também por corromper-se, ou se não fosse Abraão, os seus descendentes acabariam por corromper-se. Então o Senhor vai pegar no remanescente da descendência de Sem, que é Abraão, e vai a partir daí constituir ou dar seguimento ao seu povo. Então aqui o Senhor continua: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém Jacó e os seus filhos saíram para o Egito. O que é que Josué está aqui a fazer? Está a contar a história dos seus antepassados, dos antepassados do povo de Israel, a partir de Abraão, lá desde a sua saída de Ur dos Caldeus, vai continuar agora pelos seus filhos, e vai, ou seja, como tu disseste há bocadinho muito bem, é muito importante nós recordarmos a história dos nossos antepassados. E queridos, deixem-me dizer-vos claramente isto. Quando nós estudamos a palavra de Deus, não devemos apenas ler isto como histórias de um povo que não nos diz nada. Não é um povo que não nos diz nada, é um povo que nos diz tudo. São os nossos antecedentes, são os nossos antepassados espirituais. Ok? Portanto, é a história do nosso povo, se nos identificamos como filhos e filhas de Deus, certo? Então é a história do nosso povo. E nós temos que, digamos, nos meter dentro desses nossos antepassados e saber que aquilo que o Senhor prometeu aos nossos antepassados é aquilo que Ele ainda hoje promete a nós. E os desafios que os nossos antepassados tiveram são os desafios que nós temos hoje. E ao vermos, digamos, a forma como os nossos antepassados reagiram, que muitas vezes caíram, mas que apesar das suas quedas, Deus, na sua enormíssima fidelidade e misericórdia, mesmo assim os continua a apoiar e a ajudar e a guiar. Então isso é um incentivo, é uma promessa, é uma esperança enorme de que o Senhor pode continuar e quer continuar a fazer connosco aquilo que Ele fez no passado. Será que o Senhor está cansado do seu povo? Pois bem, o Senhor às vezes entristece com as nossas decisões, com aquilo que nós fazemos, mas o Senhor não se cansa de nós, porque o Senhor ama-nos, o Senhor quer o nosso melhor. E muitas vezes, se Ele não faz mais por nós, a culpa não está nele, a culpa está em nós, porque nós falhamos. Então isto é extremamente importante, e eu creio que Josué aqui nos dá uma grande lição de que nós temos que olhar para o passado, temos que olhar para a história dos nossos antepassados, do nosso povo, dos nossos ancestrais espirituais. E quanto mais não seja para aprendermos deles, porque repara, disseste muito bem, quando o Senhor chama Abraão para sair é exatamente para o afastar de toda essa idolatria, mas aqui Josué está a falar com o povo no fim da sua vida, e repara o que ele diz logo no versículo 14, e vamos avançar, porque ainda temos vários versículos, portanto, para a frente. O 14 que diz: agora pois temei ao Senhor,
servi-o com integridade e com fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Então, se Josué aqui está a dizer a eles para deitarem fora exatamente os deuses aos quais serviram os pais, é porque ainda havia deuses no meio desse povo. Portanto, a história acaba por se repetir, infelizmente, porque o povo, afastando-se de Deus, o seu coração é desviado para idolatrias e para uma adoração e devoção a outras coisas que não são o Senhor. E daí o Josué, da parte de Deus, no fim da sua vida, estar a fazer o mesmo apelo, que no fundo é isso. Estava a ser cumprido agora mais do que nunca aquilo que Deus havia prometido a Abraão, não é? Eles haviam conquistado a terra prometida. Mas, infelizmente, algumas das heranças, e aqui está também um ensinamento, que nós podemos ter na nossa vida, nem todas às vezes são positivas, às vezes podemos ter umas heranças negativas. E esta tendência de se afastar de Deus, de realmente confiar noutras coisas que não o Senhor, volta e meia fazia com que o povo tivesse que ser repreendido, advertido, admoestado. E cá está Josué a dizer, olha, servi e temei ao Senhor, e serviu. E este temor, com certeza, não era uma questão de ter pavor de Deus, ou medo de Deus, ou quererem incutir neles Josué como o seu líder, o autoritarismo para serem obrigados a, e tanto não que a palavra escolhei já diz tudo, não é? Portanto, eles tinham o livre-arbítrio, não é? Portanto, só que aqui, como um líder que ama o seu povo, como Deus que ama os seus filhinhos, há uma proposta sempre para a melhor escolha. Então, a melhor escolha, o que é que Josué aqui está a dizer? Olha, deixem os deuses que pertenciam aos vossos pais, dos quais eles também fizeram o que não era certo, e servi ao Senhor, portanto, aos vossos pais, serviram os vossos pais, portanto, estes deuses, aos quais eles os serviram, mas servi agora ao Senhor. E, portanto, é o apelo, continua a ser hoje o apelo para nós hoje também, marido, porque ao olharmos para a história do povo de Deus ao longo de todas estas eras, é isto que o Senhor sempre vai apelando, sempre presente, sempre misericordioso, paciente, cuidadoso para cada um de nós, que vai apelando a que realmente haja a renovação desta aliança, porque é isso que Josué está a fazer neste momento, a renovar a aliança de Deus com o seu povo, e hoje não é diferente. Portanto, se pudermos investir nas boas heranças, façamos-lo sempre. Em relação às más heranças e àquilo que é a nossa tendência pecaminosa, então o Senhor diz aqui que devemos, como diz Josué, temer ao Senhor e servir o Senhor. Olha, Milo, eu gostava de ler aqui um texto que vem ainda na lição de domingo, portanto, que é o texto de Deuteronômio 5.3, e eu vou ler o 2 também, em que Moisés, ainda foi no tempo de Moisés, quando ele era o líder do povo, e diz assim: o Senhor nosso Deus fez connosco concerto em Horeb. Horeb é outro nome para Sinai, portanto, do Monte Sinai. Que concerto foi esse? É o concerto mencionado, portanto, em Êxodo 19, quando o Senhor, portanto, lá do Sinai, quando se encontrou com Moisés, ele elegeu o povo. E sobre esta noção de eleição, eu se calhar até posso já aqui comentar, é o seguinte: Deus é que toma sempre a iniciativa para um relacionamento com o seu povo. Deus é que dá o primeiro passo. Eu gosto muito daquele texto de 1 de João 4, versículo 19, quando diz, 19 ou 18, agora não me recordo, quando diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o nosso amor por Deus não é o ponto de partida. O ponto de partida é o amor de Deus para connosco. Okay? Quando Paulo, por exemplo, em Romanos 8 fala do amor de Deus, não é do nosso amor para com Ele, é do amor de Deus para connosco. E esse amor é puro, é santo, é perfeito, não é? Então, é em resposta ao amor de Deus para connosco é que nós podemos ter amor para com Ele. E, queridos, deixem-me dizer-vos claramente, se cada um de vós neste momento sente verdadeiramente que tem amor para com Deus, pode ter a certeza absoluta que isso é apenas uma resposta ao amor que Deus já lhe manifestou a si. Porque nós, por nós próprios, não temos inclinação, não temos gosto, não temos desejo de amar a Deus. O Salmo 14, o início do Salmo 14 e o início do Salmo 53, são salmos paralelos, diz-nos isso muito, muito bem, que o Senhor procurou entre todos os homens para ver quem é que o queria seguir e não encontrou ninguém.
Portanto, esta é a nossa condição básica. Nós não tendemos para Deus. Nós não buscamos Deus naturalmente. Agora, o que é que aconteceu com os nossos primeiros pais? Assim que eles pecaram, foram eles à procura de Deus para resolver o problema que tinham criado. Não, pelo contrário, até fugiram de Deus quando ouviram a sua voz. Foi necessário Deus vir ao encontro deles, encontrá-los lá onde eles tinham escondido. Ok? E é o mesmo que Deus faz hoje. Quando nós pecamos, quando nós fazemos o que é mal, a nossa tendência é para fugirmos de Deus. Deveria ser o contrário, deveríamos ir ao encontro de Deus. Nós fugimos. E o Senhor, no seu amor, até podia... Reparem, agora vou aqui caricaturar um bocadinho a imagem de Deus. Se Deus fosse como nós, humano, dizia assim, fizeste o mal, olha, agora desembrulha-te. Não é isso que Deus faz, felizmente. Deus vem ao nosso encontro lá no nosso esconderijo. Quando Elias fugiu para o Monte Horebe, foi lá que o Senhor o foi encontrar. Foi no esconderijo onde Adão e Eva se esconderam que Deus os foi encontrar e falou com eles. É nos nossos esconderijos, onde nós muitas vezes nos refugiamos, que o Senhor vem ter connosco. Glória a Deus por isso e louvado seja o Senhor por isso. Se não fosse isso, estaríamos completamente perdidos. Então é lá onde nós fugimos que o Senhor vem ao nosso encontro. E lá o Senhor quer falar connosco. Agora, aqui no versículo 2, diz, portanto, o Senhor nosso Deus fez connosco concerto em Horebe. Versículo 3, não com os nossos pais fez o Senhor este concerto. Não foi com os nossos pais. Claro que foi. Mas reparem qual é a ideia que aqui Moisés quer transmitir. Senão connosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Queridos, estas palavras de Moisés são atualizadíssimas. Porque hoje, no dia em que estáis a ouvir isto, hoje mesmo o Senhor quer fazer concerto connosco, ou seja, aliança. Então tudo aquilo que aconteceu lá no passado, repito, com os nossos ancestrais espirituais, o Senhor quer atualizar para a geração de hoje, para nós hoje. Então, o que é que nós temos que aprender com aquilo que aconteceu no passado? Temos que aprender algo que continua a ser absolutamente válido e relevante para nós hoje. Estão a ver porque é que estudar estas lições do passado é importante para nós hoje? Porque não mudou nada. Deus não muda. O nosso grande inimigo também não mudou. Continua a ser o mesmo bandido, o mesmo homicida e mentiroso e pai da mentira que sempre foi desde que desobedeceu a Deus. E nós, na nossa natureza humana pecaminosa, continuamos a ser os mesmos fracos e necessitados desesperadamente da ajuda divina. E por isso é que o apelo de Josué passa a ser um apelo para nós também, no momento presente, quando ele diz realmente esta questão do temer a Deus, do servir o Senhor. E é muito interessante, marido, esta sinceridade e verdade. Algumas traduções dizem servir com integridade ou com fidelidade. Há várias traduções. E quando vamos ao original hebraico, nós encontramos, para já, esta questão do temer, a tal raiz de ar, que quer dizer uma reverência profunda. Ou seja, há um respeito profundo daquilo que tem a ver com as coisas de Deus, daquilo que Ele quer dizer a cada um de nós. E depois o servir, no fundo, é entregar a vida inteira ao serviço de Jesus. E, portanto, não há secções na nossa vida em que nós digamos assim, aqui Jesus entra, aqui já não entra, é entre mim e mim. Não. Servir o Senhor é todos os dias da nossa vida, em todos os aspectos e todas as áreas da nossa vida. E é este apelo que Josué está a fazer ao povo, é este apelo que nós recebemos hoje de Deus também, e esta integridade que é falada aqui, ou sinceridade, quer dizer que estejamos completos, não divididos, não é? Porque às vezes a gente diz assim, eu faço um bocadinho assim, mas depois também faço um bocadinho diferente. O Senhor está a apelar à integridade, ao ser completo, para nós o servirmos de forma completa, não dividida. Ou seja, não há um caminho neutro, ok? Ou é por Deus ou contra Deus, não há um caminho neutro. Então temos que ser íntegros, completo. E depois aqui, claro, a questão da verdade, da fidelidade, da firmeza, ou seja, só a verdade, não só a verdade falada, mas uma vida coerente. Porque uma coisa é nós dizermos que amamos a Deus, mas o Senhor está a dizer que conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E nós dizermos amar a Deus, mas depois andarmos em ressentimentos e hostilidades, por exemplo, uns com os outros, não é de forma alguma
a integridade e a verdade vivida na nossa vida. Então o Senhor aqui, através de Josué, e para nós hoje também, está a apelar a uma dependência diária de Jesus, a um relacionamento constante com Jesus, para verdadeiramente não só a bênção vir sobre a nossa vida, mas vir sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. Há bocadinho eu mencionava aquele texto que diz nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Sim. É o versículo 19 e não o 18. Aliás, foi o 19 que ele disse primeiro. E logo a seguir ao 19 vem o 20 que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Claro. Outra versão, que é a versão brasileira, diz: pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Claro. Não faz sentido. E amigos, nós temos que ter plena consciência que a integridade da religião cristã é manifestar-se nos relacionamentos que temos uns com os outros. E esses relacionamentos têm que ser relacionamentos amigos. Mas tal pessoa fez-me isto. Pois fez. E nós não fizemos também já a outras pessoas? E nós não nos sabe bem, nós temos a certeza pela fé de que o Senhor perdoou essas ações erradas que cometemos contra alguém? Então, se nós queremos que o Senhor nos perdoe a nós, que legitimidade temos nós para não perdoar a quem nos ofendeu, quando nós já ofendemos também outras pessoas? Então, queridos, quando nós tomamos plenamente consciência de que nós somos pecadores, de que nós agimos mal, de que nós já ofendemos outras pessoas, então nós olhamos para os defeitos e para os erros dos outros que nos fizeram como sendo de pouco valor. A gente pensa assim: olha, essa pessoa tratou-me mal, mas eu também já tratei mal outras pessoas. Então, queridos, na realidade, deixem-me usar esta expressão, estamos todos no mesmo barco. Todos. E porquê que andamos aqui de nariz empinado, desculpem a expressão, a pensar que somos melhor do que eles? Não somos. Não somos. A minha natureza pecaminosa não é melhor nem pior do que a vossa. E a vossa não é pior nem melhor do que a minha. Todos temos uma natureza humana pecaminosa que nos tende a afastar de Deus, que nos tende a fazer o mal. Claro que esse mal é aqui que há diferenças. Uns gostam mais de um mal, outros gostam mais de outro mal, mas todos nós temos no fundo amor pelo pecado. A menos que o Senhor opere em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. A menos que o Senhor coloque em nós um coração de carne e tire de nós o coração de pedra. Porque se não havendo essa transformação, amigos, nenhum de nós consegue obedecer a Deus. Este foi o grande engano que o povo de Israel no passado cometeu, quando em Horebe o Senhor, através do seu servo Moisés, disse: olha, vais fazer esta proposta ao povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor disse, isso faremos. Era a vontade deles. E aqui também, e vamos já avançar, e aqui no versículo, tu leste, portanto, os versículos 13 e 14, e a partir do versículo... Se calhar, antes de irmos para esses versículos, desenvolvíamos um bocadinho o versículo 15, que nós ainda não o fizemos, está bem? E vamos lá chegar, porque é muito importante, porque no fundo é a tal cereja em cima do bolo, não é? E convém explorarmos um bocadinho esta ideia. Então, Nilo, quando se quiseres, sim, explora tu o versículo 15 e depois eu irei... Tu farás o resto. Então diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho isto tão maravilhoso, de profundidade e de respeito pelo outro ao mesmo tempo. Repara que aqui o líder, um verdadeiro líder, nunca impõe àqueles a quem dirige uma forma de vida ou uma ordem ou o que seja. Aqui ele está a dizer: se vos parece mal servir a Deus, escolhei hoje a quem sirvais. No fundo, o que é que ele está a dizer? Inevitavelmente, nós vamos estar a servir a alguém. Pode não ser a Deus, e não sendo a Deus, seguramente será o inimigo de Deus, porque nós não nos é imposto nós escolhermos Deus, mas inevitavelmente nós temos que escolher. E a questão é esta, é que a nossa vida, independentemente daquilo que nós achamos, pode não ser Deus, mas também pode não ser o outro. Não, isto é uma ilusão. É uma ilusão, queridos, porque o Senhor está a dizer: só há dois caminhos. Não há um caminho no meio ou em cima do muro. E às vezes nós dizemos: eu estou em cima do muro, nem para um lado nem para o outro. Não, já fiz a minha escolha. Ou é de um lado ou é do outro.
E aqui, aqui Josué está a dizer esta questão de escolha, e eu acho isto maravilhoso. Repara, no fundo, uma escolha o que é? É um ato de decidir entre duas ou mais coisas, não é? Ou escolho uma ou escolho outra. E no fundo é isto, ou seja, há opções, eu penso sobre as opções que eu tenho e resolvo e escolho, portanto, uma ou outra opção. Portanto, isto é a escolha, isto é a prática da escolha no nosso dia-a-dia. E depois, o que é que nós temos como seguro? É que todas as escolhas trazem as suas consequências, inevitavelmente. Se são boas escolhas, nós teremos boas consequências, mas se são escolhas erradas, também as consequências serão más e serão desafiadoras para a nossa vida. Então repara, assim como serviram aqueles que outrora não fizeram boas escolhas, eu agora deixo-vos aqui o meu testemunho. E o meu testemunho qual é? É que eu e a minha casa decidimos que queremos servir o Senhor. E isto é algo maravilhoso, porque não vai ser tanto a palavra, mas cá está, a tal verdade em que há coerência de vida. Josué, na sua vida e com os seus, confirmava a verdade que ele proclamava. Não era uma coisa a vida dele ser uma palavra e outra coisa a ação. Era uníssono, era coerente, e isto dá poder ao Evangelho. Isto é o verdadeiro Evangelho. E daí o próprio Senhor Jesus, quando diziam que ele falava com autoridade, era isto mesmo, a coerência entre a palavra e o procedimento. E nós hoje também estamos a ouvir o mesmo apelo da parte de Deus através de Josué: escolhei hoje a quem sirvais. Podes desenvolver, Maria. E esta liberdade que Josué deu ao povo foi, por exemplo, a mesma liberdade, aliás, não poderia ser de outra maneira, portanto, lá está aqui, a coerência é total, a mesma liberdade que Jesus deu aos seus discípulos. Eu recordo em João, no capítulo 6, e nos versículos 66 e 67, diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele com quem? Com ele, com Jesus. Então disse Jesus aos 12 que ainda se mantinham com ele, que eram, digamos, os seus discípulos mais íntimos, que ele tinha escolhido para os formar, como sabemos: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, o que é esta pergunta que Jesus fez aos seus 12 discípulos mais íntimos denota? Total liberdade. Quereis retirar-vos também, como os outros já se retiraram? Eu não fui atrás dos outros, eles quiseram ir embora, não querem mais andar comigo, eu deixei-os. E vós também quereis retirar-vos? Reparem, uma pergunta destas certamente que obrigou a uma reflexão profunda da parte dos discípulos. Bom, aqui Pedro, digamos, ele sentia-se muitas vezes ser o porta-voz do grupo, não é? E ele diz logo: Senhor, respondeu-lhe depois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E queridos, oxalá que a nossa resposta a este pedido de escolha que nós devemos fazer, porque é assim, Deus não nos dá... Tu há pouco disseste algo que eu quero enfatizar. Deus não nos obriga a fazermos uma escolha por Ele, mas obriga-nos a fazer uma escolha. Ok? Nós, na nossa vida, temos que fazer escolhas. E a nossa principal escolha é servir a Deus ou não. Essa escolha tem que ser feita por nós. Repito, Deus não nos obriga a escolhermos a Ele, mas obriga-nos a fazermos uma escolha. E em algum momento da nossa vida, pode ser mais cedo, mais tarde, cada um sabe de si, nós temos que fazer uma escolha. E todas as pessoas que viveram já neste mundo e vivem e ainda viverão, vão ter que fazer essa escolha. E é essa escolha que vai determinar o seu destino eterno. Ou a vida eterna, se escolheram Jesus como seu salvador pessoal, ou então se rejeitaram esse convite gracioso, vão ter que herdar a morte eterna. Eu diria, marido, que já estamos a fazer essa escolha diariamente, não é? Portanto, ou escolhendo as coisas de Deus e... Alguns ainda poderão não estar a fazer. Isso. Mas terão que fazer mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Vamos então ao versículo 16. Sim, agora no 16 diz assim: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Mais uma vez, a mesma reação que o povo tinha tido lá em Horeb, diante de os seus pais. E depois ele diz: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Eles aqui estão a apresentar factos históricos. Portanto, claro, e contra factos não há argumentos, e portanto eles sabiam
tudo aquilo que o Senhor tinha feito pelos seus antepassados espirituais. Não era por eles, porque, excetuando Josué, que tinha saído do Egito, não é? Que tinha passado os 40 anos no deserto, que depois foi o sucessor de Moisés, tirando Josué, o restante povo não tinha vivido esta experiência, mas eles sabiam, não é? Porque lá está, a informação tinha passado de uma geração a outra. Então, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Por isso, nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. A intenção era boa. E, queridos, aqui deixem-me recordar as palavras do próprio Senhor Jesus que deu aos seus discípulos lá no jardim do Getsemane. E essas palavras vêm em Mateus 26, 41. Milu, queres ler, por favor? Mateus 26, 41. O que é que nos diz esse texto? Uma grande verdade que o Senhor disse e que nós faríamos bem em acalentar esta verdade no nosso coração. Mateus 26, 41. Então diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu pergunto, Milu, achas que o povo, quando disse estas coisas, que nós serviremos ao Senhor porquanto é nosso Deus, achas que eles disseram isto com má intenção? De todo. Claro. Acho que não. Eles estavam a ser sinceros. Claro. O espírito deles estava pronto. Assim como o espírito de nós hoje está pronto para obedecermos, porque nós olhamos para a lei de Deus. Ai, irmãos, sejamos honestos. Qual de vós, ao ler a lei de Deus, diz assim: ei, esta lei não presta para nada? Não, nós não dizemos isso, enfim. Acho que não. Acho que nenhum de nós tem assim tão falta de bom senso que não olhe para a lei de Deus e diga assim: puxa, esta lei é boa, esta lei é perfeita. O próprio apóstolo Paulo reconheceu isso. Leiam lá em Romanos 7 o que é que Paulo vai dizer acerca da lei. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo em Romanos 7. Ele diz assim, em Romanos no capítulo 7 e no versículo 12, ele diz assim: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Queridos, nós olhamos para a lei de Deus, olhamos para as propostas que Deus nos faz e dizemos: não, são propostas excelentes, são maravilhosas. Portanto, o povo de Deus, não pensem que o povo disse aquilo e o seu espírito não estava em sintonia com aquilo que estava. Não, o espírito estava. Qual era o problema? O problema é quando nós queremos pôr essa lei em prática na nossa vida. Quando nós queremos pôr as propostas de Deus em prática na nossa vida, nós deparamos-nos com a nossa carne que é fraca, com a nossa natureza pecaminosa. Nós queremos fazer aquilo. E por isso Paulo em Romanos 7 ele vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Queridos, este é o drama de todos nós. Todos. Eu falo por mim. É o drama da humanidade hoje, é o drama do tempo dos israelitas, no tempo de Josué, no tempo de Moisés, em todas as épocas da história humana. Este é o nosso drama. E vocês perguntarão assim: mas porquê que Deus permite isso? Queridos, deixem-me dar-vos a resposta que eu, enfim, nas minhas interrogações que também já tive, me coloquei. Porque eu já me perguntei: mas porquê que o Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, não tira de nós esta natureza pecaminosa? Sabem porquê? Porque se tirasse de nós a nossa natureza pecaminosa, nós facilmente, muito facilmente, nós poderíamos pensar que agora, a partir daquele momento, como tudo era fácil, nós é que éramos os bons da fita, digamos assim. E Deus não quer que nós tenhamos esse sentimento, porque esse sentimento é um sentimento falso. Deus permite que a nossa natureza pecaminosa continue em nós e há de continuar até à segunda vinda de Cristo, quando aquilo que é mortal será revestido em imortalidade e aquilo que é corruptível se revestido em incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15 ou Romanos 8, quando o apóstolo Paulo diz que nós estamos aqui, e estou aqui em Romanos 8, e aqui diz exatamente, portanto, que nós, portanto, estamos, deixem-me ler aqui, eu gosto mais aqui numa outra versão, acho estas palavras absolutamente maravilhosas porque nos dão ânimo, e Paulo diz aqui que
portanto Romanos 8 a partir do versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela a criação, mas também nós quem? Nós crentes, que temos as primícias do Espírito, e aqui temos as primícias do Espírito, prova que somos, Paulo está a falar dos crentes, porque os descrentes não têm as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? É quando finalmente o nosso corpo for totalmente mudado e nós, em lugar de uma natureza pecaminosa, vamos ter uma natureza imortal e incorruptível. Oh Senhor! Como nós aguardamos isso? E Paulo diz isso, ele expressa, e eu já expressei muitas vezes esse desejo. Porque é que o Senhor não muda até esse momento? Porque assim nós sentimos, digamos o mal em nós, e reconhecemos que necessitamos mesmo do Senhor. E o Senhor permite que nós mantenhamos ou tenhamos, apesar da nossa conversão, a nossa natureza pecaminosa, para nos ligarmos continuamente ao Senhor, porque só nele nós iremos ter vitórias. Só nele nós iremos conseguir debelar ou manter a nossa natureza pecaminosa sob controlo. Se não for a nossa ligação com Deus, esqueçam, queridos. A nossa natureza pecaminosa vai-nos logo lançar uma rasteira e nós caímos. Este, repito, é o desafio, é o drama de todos os filhos de Deus em todas as gerações. E para nós não é diferente. Então, daí esta grande ênfase na nossa necessidade de comunhão com Deus, de ligação com Deus. E foi isto que Josué disse. Vou lá voltar muito rapidamente a Josué, e com isto eu acho que está tudo dito nesta lição, não há praticamente mais nada a acrescentar. Olhem o que é que Josué vai dizer. E porquê que Josué vai dizer isto? E o autor, eu achei muito interessante o comentário que ele fez aqui, à reação de Josué. Então ele diz assim, portanto, o povo disse, por isso nós serviremos ao Senhor porquanto é nosso Deus. E agora repare o que é que Josué vai dizer, versículos 19 e 20. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor porquanto é Deus santo. É Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. A gente diz assim, o quê? Josué enlouqueceu. O que é que ele está aqui a dizer? Que Deus não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados? Quando é que Deus não perdoa os nossos pecados? Quando é que Deus não perdoará a nossa transgressão? Pois bem, o que ele diz a seguir é a resposta a esta pergunta que eu acabei de fazer. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Quando é que o Senhor não perdoa a nossa transgressão nem os nossos pecados? Quando nós abandonamos o Senhor. Como é que Ele o pode fazer se nós o abandonarmos, se nós lhe virarmos as costas? Então nós temos que compreender as palavras de Josué no versículo 19 à luz do que ele diz a seguir no versículo 20. Ok? Porque o Senhor está sempre disposto a perdoar. Agora, quando nós o abandonamos, acabou. Acabou. Quer dizer, não... É como eu, por exemplo, estar a aspirar a casa, não é? E eu tiro a ficha da tomada e depois quero que o aspirador continue a funcionar. Não funciona. Então, mas o aspirador está estragado. Não está nada estragado. Simplesmente não está conectado à energia elétrica. Se eu for lá e conectar novamente a ficha à tomada, aí ele vai voltar a funcionar. Amigos, é exatamente a mesma coisa. Se nós desconectamos a nossa ligação com o Senhor e depois queremos que o Senhor nos perdoe, esqueçam. Não dá, não funciona. E porquê que Josué aqui foi tão negativo? Porque ele já era um ancião, ele já se lembrava daquilo que tinha acontecido lá no passado. É tão simples quanto isso. Amigos, que lições para nós hoje? As mesmas. As mesmas. As mesmas. Nós hoje precisamos daquilo que Josué incentivou o povo a fazer. Nós precisamos de uma ligação com o nosso Deus. Nós precisamos que isso seja atualizado diariamente, continuamente. Milu, há aqui algo que eu vou procurar, que agora me lembrou, mas entretanto acrescenta algo que queiras acrescentar. Sim, eu queria dizer em relação a esta questão, e isto fez-me lembrar quando eu estava aqui a estudar, esta parte em que parece que Josué desanima o incentivo e o ânimo daqueles que disseram eu vou, eu faço, eu quero, eu posso, e Josué parece que manda um balde de água fria, aparentemente desanimador para com aqueles que nós diríamos assim, mestre, líder, tudo menos isso, não é? Então se eles estão todos animados, tudo menos isso. Mas aqui Josué, como tu disseste,
Ele era um ancião, portanto já experimentado na vida, já tinha percebido mais do que nunca aquilo que é uma natureza pecaminosa e que não basta só a vontade, não basta só dizer que quero ou dizer que realmente é isso que me importa ou que quero para a minha vida. Por isso é que na lição de quarta-feira vai falar sobre aquilo que é inclinar, ou seja, aquilo que diz no versículo 22 a 24, quando diz: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Mas agora repara o que ele vai dizer, versículo 23: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos. Lá está a questão do problema da idolatria, do nosso coração estar noutro lugar que não no Senhor. Deitai fora os deuses estranhos cá no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Esta questão de inclinar o coração, isto há aqui uma vontade expressa, tem que haver uma decisão, tem que haver uma escolha, lá está. Ou seja, voluntariamente, até mesmo, e na luta contra o pecado nós sentimos isto, queridos, esta força e esta guerra, é que eu posso até o corpo não puxar para isso, a nossa tendência carnal, mas nós decidimos que queremos realmente fazer a vontade do Senhor. É como aquele desportista, não é? Hoje não me apetece ir fazer o desporto, fazer o treino. Mas obriga-se a ir ao treino e ao desporto porque tem em objetivo tal competição que vai ter, por exemplo, para alcançar uma coroa e um prémio, não é? Então nós, a nível humano, também temos de ter esta disciplina, e eu recordei-me quando aqui o povo estava a dizer: sim, eu vou, nós vamos fazer, sim, nós queremos. Quando eu faço a preparação ao casamento a alguns jovens, há aquela questão que falamos sobre o momento que são os votos, em que os jovens vão fazer um ao outro, não é? Na presença de Deus, dos seus amigos, no dia do seu casamento. E muitas das vezes há aquela natural expressão e episódio ou parágrafo que se diz: eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. E a gente quer prometer e realmente está a ser sincero. O espírito está pronto. O espírito está pronto e realmente eles querem ser felizes para sempre e nunca fazer mal um ao outro. E por isso eu convido os nubentes sempre a dizerem: pela graça de Deus eu prometo. Porque não é pela nossa força, nem é pelo nosso querer, nem só pela nossa vontade. Porque muitas das vezes somos traímos a nós próprios, aquilo que nós queríamos. Então, pela graça de Deus, e era isto que Josué estava a dizer ao povo: vós o que no fundo quereis dizer, e eu vos aviso, é que para serdes isso que vós quereis ser, tem que ser na graça de Deus. Tem que ser nessa dependência do Senhor para viverdes essas vitórias. Pedro, ele foi muito sincero quando disse: Senhor, eu vou contigo até à morte. Claro. Ele estava a ser sincero, o espírito dele estava pronto. A carne dele é que era fraca e ele não sabia ainda isso. E o que é certo é que mais tarde Pedro foi mesmo até à morte. Tem tudo para acabar bem quando temos um relacionamento com Deus. Diário. É isso mesmo. Acham que foi por acaso, por exemplo, que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Outra versão diz à escravidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vocês acham que a vida de Paulo foi fácil? Nesta luta contra a carne, contra as paixões carnais que certamente ele tinha? Nós dizemos: mas Paulo era Paulo. Pô, Paulo era Paulo e nós somos nós. E não há nada de diferença na nossa natureza pecaminosa entre o Paulo, entre o Josué, entre o Moisés e o Paulo aqui, o Paulo Cordeiro. Não há diferença, queridos. Esta é a nossa luta. E se nós queremos ser vencedores, e volto a dizer, se há alguém que quer que nós vençamos, é o próprio Deus. Ele é o primeiro que quer a nossa vitória. Mas a nossa vitória tem um custo. E esse custo é nós dependermos do Senhor. Porque ao dependermos do Senhor, o que é que vai acontecer? Nesse relacionamento vamos começar cada vez a conhecermos melhor. Ao conhecermos melhor, chega um momento, a confiança é tão grande, a dependência é tão grande, que já não somos capazes de viver um sem o outro. É isso que o Senhor quer. E quando nós tivermos atingido esse nível, o Senhor diz assim: então, já não és capaz de viver sem mim? Então pronto, agora estás preparado para eu ir à terra buscar-te e viveres comigo no paraíso por toda a eternidade. Pronto, é isso. Uau! Isso é extraordinário. É maravilhoso. Marido, antes da tua oração final, deixa-me só deixar estas perguntas, porque realmente a lição arremata muito bem, na lição de quinta-feira no fim.
Um grande capítulo da história de Israel chega ao fim. O seu futuro depende do tipo de respostas que dará às muitas perguntas que dizem respeito ao futuro. Será que Israel vai ser fiel ao Senhor? E isto agora para aplicar na nossa vida. Certo. Será que no futuro Israel será fiel ao Senhor? Será capaz de continuar a tarefa inacabada de possuir toda a terra? Conseguirá agarrar-se a Yahvé e não se deixar enredar na adoração de outros ídolos? Uma geração sob o comando de Josué foi fiel ao Senhor. Mas será que a geração seguinte manterá a direção espiritual que foi traçada pelo grande líder? E depois uma última frase diz: o sucesso depende da natureza das respostas que dermos na vida cotidiana e do modo como nos relacionamos com as verdades que nós herdamos. Não é diferente hoje? O nosso sucesso vai depender das respostas que nós dermos a tantos e tantos convites que Deus tem feito ao longo da nossa vida. E amigos, deixem-me só terminar dizendo isto. Não devemos nós hoje, infelizmente, que às vezes homens e mulheres, a muito custo, com muito sacrifício, tomaram decisões na sua vida para estar em harmonia com o Senhor e depois com grande tristeza vêm os seus filhos, os seus netos afastarem-se do Senhor, afastarem-se dos caminhos do Senhor. Quantos casos nós não conhecemos desses? Quantos? E eu pergunto, o que é que há de novo debaixo do sol? Em relação àquilo que os nossos antepassados espirituais viveram. Não há nada de novo, queridos. Nada. Será que esses filhos, esses netos que se afastaram dos caminhos do Senhor, será que são inalcançáveis? Repara, vai depender deles. Para o Senhor, reparem, mais uma vez eu digo, o Senhor quer a salvação desses também. Até porque esses são descendentes de pessoas que um dia o amaram e que se entregaram a Ele. Acham que o Senhor não tem carinho pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos e outras gerações sucessivas daqueles que um dia se ligaram a Ele? Claro que sim. É um peso no coração de Deus ele ver as gerações, digamos, de grandes homens e mulheres do passado e as gerações sucessivas afastarem-se dos caminhos do Senhor. É um peso enorme no coração de Deus. Mas de quem é a culpa? É dele ou é nossa? Que Deus nos ajude e que verdadeiramente nós possamos, pela sua graça, continuar e saber transmitir da melhor forma que nos for possível este legado de fé às outras gerações e apelando, como Moisés apelou, a que eles também possam fazer a sua escolha e a sua escolha hoje. Que assim seja. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, muito e muito obrigado, Senhor, por termos terminado, Senhor, este estudo deste maravilhoso livro de Josué. E obrigado, Senhor, pelas lições importantíssimas, soleníssimas, que nós podemos e devemos retirar destas experiências que o Teu povo no passado viveu, os nossos antepassados espirituais, e que isso nos ajude hoje, Senhor, a tomarmos as boas escolhas, a fazermos as decisões corretas. Senhor, ajuda-nos a nós e a todos os nossos queridos, os nossos filhos, os netos, os conhecidos, enfim, Senhor, Tu sabes aqueles que nos estão a ouvir, Senhor, os seus familiares e outros que eles conhecem, que amam, que podem estar afastados de Ti, que aparentemente ou na realidade não querem saber de Ti ou de viver os Teus princípios. E, Senhor, eles pensam que são livres, mas na realidade são escravos do mal, escravos do inimigo, e Tu queres libertá-los, Senhor. Por favor, toca o coração de todas essas pessoas, Senhor. Que os faças converter a Ti de todo o seu coração, porque Tu tens esse poder, Senhor, contanto que eles também tomem a sua decisão, porque Tu não forças ninguém à obediência, não forças ninguém, Senhor, a andar contigo. Então, Senhor, toca o coração porque eles possam sentir que verdadeiramente Tu os amas e que queres o seu melhor, e que eles, em resposta, Senhor, ao Teu amor, possam também, Senhor, tomar as suas decisões para Te amar e andar contigo. Fica connosco, Senhor, é o que nós pedimos e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela vossa presença. Se Deus quiser, encontramos-nos na próxima semana, pela graça de Deus, agora com uma nova proposta, exatamente, o marido. Isso, o novo trimensário que nos acompanha. Um layout, uma nova aparência. Isto cá em Portugal, não é? Alguns nos outros países será diferente, possivelmente. Um abraço muito grande, que o Senhor vos abençoe e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana. Deus vos abençoe.